Chegamos ao capítulo 23 de Atos. A partir do versículo 1 diz assim: Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, diz: Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo: Você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu. Pois os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e, levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: Não achamos neste homem mal algum, e se de fato algum espírito ou anjo falou com ele. Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. O versículo 11 fala sobre o Senhor aparece a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: Coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. A partir do versículo 12, acontece a emboscada dos judeus. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: Juramos, sob pena de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso, agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: O prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para um lado, perguntou-lhe: O que você tem para me dizer? Ele respondeu: Os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada, fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber, enquanto não matarem Paulo, e agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: Tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. A partir do versículo 25, o contexto é a carta de Cláudio a Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege,
mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer, na sua presença, o que eles têm contra ele. Passe bem. A partir do versículo 31, o contexto é Paulo no pretório de Herodes. Então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era, e quando soube que era da Cilícia, disse: Ouvirei você quando chegarem os seus acusadores, e mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. A partir do capítulo 24, o contexto é Paulo é acusado diante de Félix. Diz assim a partir do versículo 1. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor e tendo sido feitas por seu providente cuidado notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e em todos os lugares reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes, porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. A partir do versículo 10, Paulo apresenta a sua defesa. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: Sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus. E que não me achando no templo, discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam sei, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também para fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deveriam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles. Hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: Quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Agora, a partir do versículo 24, Paulo está diante de Félix e Drusila.
Passados alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Jesus Cristo. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: Por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver a oportunidade, mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e, como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Chegamos ao capítulo 25 de Atos. O contexto dele começa com Paulo é levado a Festo e apela para César. A partir do versículo 1 diz: 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. E concluiu: aqueles de vocês que estiverem habilitados me acompanhem, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E, não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: Você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Paulo respondeu: Estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Já que apelou para César você irá. A partir do versículo 13, Festo expõe a Agripa o caso de Paulo. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, quando eu estava em Jerusalém pedindo que o condenasse. Eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Assim, quando eles vieram para cá, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Levantando-se os acusadores, não mencionaram nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir este homem. Festo respondeu: Amanhã você poderá ouvi-lo. A partir do versículo 23, o contexto é Festo de novo fala a Agripa. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na sala da audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem
por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso, eu o trouxe à presença dos senhores, e especialmente à sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a audição, eu tenha alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que existem contra ele.